O anime inicia mostrando diversos estudantes sendo invocados. Todos ficam muito surpresos, pois se encontram diante da princesa deste mundo. Aparentemente, todos ali são reconhecidos como heróis, com o objetivo de salvar o reino de Heiser. Em seguida, somos informados sobre as habilidades especiais de cada um. Existe um espadachim e 2 magos. É nesse ponto que conhecemos o protagonista, Tetsuya, um jovem de 27 anos com a habilidade única de possuir uma loja online. Para seu azar, essa é a única habilidade que ele de fato possui. Pouco depois, somos apresentados ao rei de Heiser. Ele está muito apreensivo com a invasão do rei demônio e, de forma cordial, pede que os heróis o ajudem a derrotá-lo. Todos concordam, exceto o protagonista, que manifesta seu desejo de viver uma vida tranquila, sem perturbar ninguém. Com o pouco dinheiro que recebe, ele decide fazer algumas compras e, logo após, descansar em uma pousada próxima. Lá, o protagonista nota a existência de um menu de estatísticas neste mundo, onde finalmente compreende como usar sua habilidade, que se parece com uma Amazon, porém de forma muito mais simples. No dia seguinte, o protagonista opta por deixar o reino. Durante sua jornada, ele encontra um velho mercador que lhe explica o valor e a raridade das diversas habilidades existentes neste mundo. Isso faz nosso protagonista perceber que sua habilidade de avaliação está entre as mais poderosas para mercadores, especialmente se combinada com sua bolsa de itens, uma espécie de bolsa semi-infinita. Ao fim da conversa, o velho mercador informa ao protagonista que foi uma ótima decisão deixar o país, pois existem rumores de que as fronteiras serão fechadas. Ainda naquele dia, o protagonista decide ir ao Grêmio de Aventureiros para contratar acompanhantes a fim de facilitar sua ida ao país vizinho. Como o país está à beira de uma crise, todas as atividades de transporte interno foram paralisadas. O protagonista não demora a decidir, pagando as 8 moedas de ouro pedidas. Assim, conhecemos Werner, um aventureiro de rank C, que junto com seu grupo, levará o protagonista até o país vizinho. Na manhã seguinte, os outros membros do grupo são apresentados: Vincent, Rita, Ramon e Franca. Após essa breve apresentação, nossos aventureiros começam sua longa jornada do reino em direção ao país vizinho. Um pouco mais tarde, o grupo de aventureiros encontra um javali gigante. Para a sorte do protagonista, ele é derrotado facilmente. Posteriormente, graças à carne deixada por este animal, descobrimos que o protagonista, além de ter uma habilidade apelona, também é um excelente cozinheiro. Quando os aventureiros provam a sopa preparada pelo protagonista, notam que ela não só é deliciosa, como também fornece um aumento considerável em suas estatísticas principais. Por isso, ele decide manter sua verdadeira habilidade em segredo. A viagem continua, e o protagonista, como de costume, segue preparando o jantar todos os dias. No entanto, de repente, uma besta mítica conhecida como Fenrir surge diante do grupo exigindo a comida do protagonista. Insatisfeito com a quantidade inicial, o Fenrir pede mais. Diante da falta de mais comida, o protagonista se vê obrigado a perguntar ao Fenrir se ele poderia esperar enquanto preparava outra refeição. Surpreendentemente, ele aceita. O protagonista então dedica-se por várias horas a preparar comida para a criatura. Após muitas porções, o Fenrir se declara satisfeito, o que o leva a se afeiçoar ao protagonista e a desejar selar um contrato familiar com ele. Embora quase forçado, o protagonista aceita o contrato com a criatura, que agora se torna uma espécie de mascote. Em seguida, o protagonista decide dar-lhe um nome, e a partir de então, ela é conhecida como Fel. Pouco depois, somos informados sobre a lenda de Fel, uma criatura mencionada em livros de história, com o poder de destruir um país inteiro. O grande problema para o protagonista é que, sendo uma criatura tão poderosa e destrutiva, o acesso ao país vizinho pode ser complicado. O protagonista fica preocupado, pois seu único desejo é ter uma vida tranquila. No entanto, Fel o tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar com nada, pois ele pode lidar com qualquer obstáculo em seu caminho. Nesse momento do dia, já era hora de comer. O protagonista começa a pegar suas coisas, lamentando a pouca carne de javali que restava da caçada anterior. Fel, ao lado do protagonista, vendo a quantidade de carne, imediatamente pede mais. Para evitar uma discussão, o protagonista diz a Fel que se ele quiser mais carne, então que vá caçar por conta própria. Para a surpresa de todos, Fel obedece à ordem que o protagonista deu sem querer. Posteriormente, o grupo de aventureiros percebe que Fel segue todas as ordens do protagonista. Fel retorna com uma espécie de galinha gigante, pronto para receber sua comida. O protagonista se dedica a alimentar o grupo e depois a preparar a refeição de Fel. Após algum tempo, nosso protagonista e seu grupo chegam à fronteira do reino vizinho. Lá, são recebidos por um grande número de soldados aterrorizados pela presença de Fel. O protagonista decide que Fel deve confirmar que não causará nenhum mal ou destruição dentro do reino. Fel concorda com a única condição de que não será ferido a menos que tentem machucá-lo. Para selar o acordo, o protagonista adverte Fel que se ele causar qualquer tipo de problema, ficará sem sua comida diária.
Depois dessa situação, o protagonista e seu grupo conseguem entrar sem maiores problemas no reino de Ven. Para o azar do protagonista, a presença de Fel faz com que cedo ou tarde todos no país saibam de sua existência, e a notícia finalmente chega aos reis. O protagonista, que tinha o objetivo de viver uma vida sem estresses e preocupações, afirma que não há motivos para se preocupar, e em seguida, declara que seu objetivo agora é viajar pelo mundo, portanto, não ficará muito tempo no país. Werner, ao ouvir isso, sugere ao protagonista que seria uma boa ideia se ele se juntasse ao grêmio de aventureiros ou ao de mercadores. Desse modo, ele não precisaria pagar impostos sempre que quisesse entrar em uma nova cidade ou país. Mais adiante na estrada, o protagonista é abordado por uma pessoa vinda de Margrave e o convida a se juntar a ele em sua propriedade. Isso se deve à notícia de Fel e seu contrato familiar com o protagonista. Embora o protagonista recuse o convite, essa pessoa insiste em sua visita para que o protagonista conheça seu mestre na propriedade. Nesse momento, Fel decide encerrar a conversa, mostrando-se imponente diante da pessoa. Após essa pequena ameaça, a pessoa sai correndo sem deixar rastros. Acontece que a pessoa que tentou convidar Fel e o protagonista pertencia ao círculo dos nobres e provavelmente desejava tirar proveito do poder de Fel. É neste ponto que descobrimos que a única criatura no mundo capaz de se igualar a Fel em combate é um dragão, o que torna quase impossível alguém querer iniciar uma luta contra ele. Após essa breve explicação, o grupo de Werner e seus amigos informam ao protagonista que o trabalho deles terminou. A partir daquele momento, o protagonista e Fel terão que conhecer a cidade sozinhos. Depois da despedida, o protagonista decide se inscrever nos dois na guilda existentes neste mundo, a guilda de aventureiros e a guilda de mercadores. Desse modo, o protagonista poderá ganhar a vida vendendo suas coisas, e ao mesmo tempo, ninguém tentará caçar Fel. Não muito depois, ele finalmente chega ao grêmio de mercadores, onde o protagonista vai se registrar como mais um comerciante. Aqui é explicado que na guilda de mercadores existem 5 rankings diferentes que determinam a posição de um comerciante. O ranking aumenta conforme a quantidade de taxas e negócios realizados ao longo do ano. Por essa razão, o protagonista começará no ranking mais baixo, o de ferro. Na manhã seguinte, o protagonista decide vender sua mercadoria na guilda para conseguir mais moedas. A garota que trabalhava na guilda, ao ver a mercadoria que o protagonista trouxe, sai correndo, deixando a todos confusos na sala. Pouco depois, ela encaminha o protagonista ao mestre da guilda de mercadores, após examinar a mercadoria do protagonista, que se revelou ser apenas sal e pimenta. O mestre fica surpreso, dizendo que nunca havia visto sal e pimenta de tamanha qualidade, a ponto de serem consideradas um presente digno da realeza. O protagonista, surpreso com a resposta, fica muito feliz, sabendo que toda sua mercadoria seria comprada naquele instante. O mestre da guilda então pergunta ao protagonista onde conseguiu ingredientes de tanta qualidade. Para o azar do protagonista, ele não pode mencionar nada sobre sua loja online, optando por dizer apenas que foi graças às suas viagens. Em seguida, o mestre diz ao protagonista que comprará todo o sal por 4 moedas de ouro e a pimenta por 10, embora o protagonista tenha gastado apenas 5 moedas de cobre em cada um. Antes que ele pudesse responder, o mestre aumenta a oferta, acreditando que o protagonista está hesitante. Assim, ele acaba vendendo o sal e a pimenta por um total de 17 moedas. O protagonista pega o dinheiro e percebe que é um ótimo negócio. Graças ao que acabou de vender, ele poderá ter uma vida tranquila por um tempo. Agora, a única coisa que lhe resta é se inscrever no grêmio de aventureiros, diferente da guilda de mercadores, que possui apenas 5 rankings. Os aventureiros contam com 7, começando pelo ranking G, o mais baixo. O protagonista concorda e seu único compromisso agora é aceitar pelo menos uma missão uma vez por mês. A primeira missão para alguém como ele é coletar ervas medicinais. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto o protagonista alimenta Fel, ele decide verificar suas estatísticas. Para sua surpresa, Fel possui o nível máximo em todas as estatísticas existentes, deixando o protagonista mais do que impressionado. Na manhã seguinte, o protagonista decide ir completar a missão do grêmio junto com Fel. Enquanto o protagonista colhe ervas medicinais, Fel vai caçar alguns animais para comer. Antes de partir, Fel detecta a presença de alguns monstros na área onde o protagonista estaria. Por isso, ele decide dar uma espécie de escudo mágico ao protagonista para que nada lhe aconteça enquanto Fel estiver ausente. Após fazer isso, Fel se retira para caçar. A coleta de plantas medicinais revela-se bastante rápida, graças às habilidades do protagonista. Em poucos minutos, toda a missão havia sido concluída. Com todo o tempo livre que lhe sobrou, ele decide começar a preparar a comida para mais tarde. Fel retorna com o animal que caçou, mencionando que havia deixado as demais presas já prontas na beira da floresta. Depois de comerem, ambos vão para onde o Fel deixou as outras presas. O protagonista fica surpreso ao ver a enorme quantidade de animais que Fel conseguiu caçar em pouco tempo. Em seguida, o protagonista se dispõe a guardar toda a comida. Entre todos os animais, encontra um muito peculiar, um orc. Fel conta que o come há muitos anos, o que assusta um pouco o protagonista, pois ele mal consegue acreditar que os humanos também comem animais bípedes, ou seja, que andam sobre 2 patas. Assim, depois que o protagonista termina de guardar tudo, Fel e ele decidem voltar para a cidade.
Fel permite que o protagonista suba em suas costas, o que lhes permite chegar ao seu destino, o Grêmio de Aventureiros, em tempo recorde. Ao chegar na guilda, o protagonista entrega a missão das ervas. Contudo, por ter trazido uma quantidade maior do que a solicitada na missão, a garota que examinava o pedido fica surpresa, já que o protagonista era apenas um aventureiro de rank C. Após receber sua recompensa, o protagonista decide perguntar se é possível vender orcs. A garota comenta que todas as partes das presas são vendidas logo ao lado de onde o protagonista está. O homem encarregado pergunta ao protagonista que tipo de presa ele deseja vender. Sem muita complicação, o protagonista tira um dos orcs que tinha guardado e diz que quer vender 5 no total. O homem que o atendia fica surpreso com a quantidade. Então ele leva o protagonista para a parte de trás da loja, onde comenta que muitos rumores estão circulando sobre ele, pois é considerado o tipo que transformou um Fenrir em sua família. Em seguida, o protagonista fica nervoso e, tentando desviar do assunto, procede a tirar todos os animais que Fel caçou. O homem fica ainda mais surpreso ao ver que em toda aquela pilha havia monstros de classe B e A considerados iguarias neste mundo. Momentos depois, o homem entrega ao protagonista uma pequena quantidade de carne para que ele tenha algo para comer naquele dia. Na manhã seguinte, Fel e o protagonista vão buscar a comida que haviam deixado com o homem no dia anterior. Para sua surpresa, não era apenas uma quantidade incrível de carne que lhes duraria muito tempo, mas também, graças ao que o protagonista decidiu vender na guild, partes que ele sinceramente não achava que usaria, ele recebeu uma recompensa de 202 moedas de ouro. O protagonista, ao ver essa quantia, fica totalmente impactado e recebe uma explicação sobre por que se vendem tão bem. Acontece que neste mundo, ossos, peles e até testículos de orcs são usados em diversos artesanatos e outros itens. Para finalizar a explicação, o homem entrega ao protagonista algumas pedras mágicas. Estas são obtidas ao derrotar monstros de classe A ou superior, e parecem ser bastante valiosas. Antes que o protagonista parta, recebe um conselho desse homem. Fel pode ser facilmente confundido como um grande lobo, o que, para a sorte do protagonista, pode ser benéfico no futuro para evitar criar um escândalo cada vez que chegar a uma nova cidade. Sem perder mais tempo, Fel e o protagonista iniciam sua jornada para a próxima cidade do reino. Graças à incrível quantidade de dinheiro que o protagonista conseguiu na cidade anterior, ele decide que finalmente pode se dar ao luxo de comprar carne de melhor qualidade em sua loja online. Mais tarde, naquele mesmo dia, o protagonista percebe que a comida não só era de melhor qualidade e mais deliciosa, mas que a bonificação de estatísticas que ela proporcionava era de 50% no total. Diante disso, Fel decide aproveitar essa grande quantidade de energia e ir caçar, mas não sem antes deixar o protagonista com o escudo de proteção enquanto ele estiver ausente. Após isso, Fel decide caçar todos os monstros em seu caminho. Ele percebe que não só sua força, energia e magia foram aumentadas, mas que graças a isso, ele consegue derrotar com facilidade um general orc, que é um orc mais forte e poderoso do que um comum, sendo derrotado com um único golpe. E como se não bastasse, ele também derrota facilmente uma amante de orc, que estava por perto. A caçada continua assim por toda a noite, até o sol nascer. O protagonista, ao acordar e perceber que estava cercado por grandes montanhas com monstros de alto nível, decide não preparar mais esse tipo de carne, pois poderia ser muito perigoso no futuro. Sem dar muita importância ao assunto, o protagonista e Fel, como de costume, começam a comer. Enquanto ambos desfrutam de um bom momento, Fel conta ao protagonista que ele atualmente poderia ser considerado o melhor usuário de magia do vento, pois foi abençoado pela deusa Ninir. O protagonista se surpreende, pois não imaginava que haveria magia neste mundo. Fel responde que a barreira que ele também impõe é considerada magia, mas o protagonista, por ser muito distraído, não acreditava que fosse. Dessa forma, o protagonista questiona se existiria a possibilidade de ele também usar magia. Fel explica que enquanto ele puder ter alguma quantidade de poder mágico, isso é possível. O protagonista, ao ouvir isso, verifica novamente suas estatísticas, percebendo que possuía essa magia em pequena quantidade. Em seguida, Fel explica que a forma de usar essa magia neste mundo é com um pensamento, tão fácil como simplesmente pensar em que magia usar e ela se ativaria. O protagonista acredita que não é tão difícil usar magia nesse caso, então tenta, mas o único que consegue é se humilhar. Após essa humilhação notável, Fel decide explicar ao protagonista como a magia é utilizada. Acontece que, para usá-la corretamente, ele precisa apenas fazer a magia fluir dentro dele, além de praticar. Depois de algum tempo treinando, o protagonista consegue lançar sua primeira bola de fogo. Contudo, esta se revela bastante medíocre para seu nível. Fel explica que ele precisa de experiência em combate para melhorar rapidamente. No entanto, o protagonista recusa a sugestão, pois nunca usou sequer uma espada. Apesar disso, Fel pouco se importa e decide levar o protagonista à força para uma batalha contra algum monstro. Foi assim que,
Após um breve apoio emocional, Fel decide atrair a atenção de vários goblins que estavam muito próximos dali, iniciando o confronto. O protagonista, mais que assustado, foge o mais rápido possível do exército de goblins que o perseguia. Após alguns momentos, o protagonista decide reunir coragem e lançar alguns feitiços contra os monstros. Mas para seu azar, ele tropeça em uma rocha que estava em seu caminho, mostrando o que parecia ser o fim do protagonista. Contudo, quando tudo parecia perdido, ele revela ter uma barreira mágica que o protegia, eliminando qualquer perigo de cometer erros. Finalmente, após muitas bolas de fogo, ele aperfeiçoou esse ataque, conseguindo uma bola de fogo bastante grande. Após esse momento mais épico, o protagonista não aguenta mais o cansaço e acaba desmaiando na frente de alguns goblins que ainda estavam vivos. Para a sorte do protagonista, pouco antes de cair desmaiado, Fel chega para resgatá-lo, acabando de vez com o resto dos goblins. Ele acorda na noite daquele mesmo dia. Já desperto, Fel comenta ao protagonista que consegue detectar que seu nível de poder mágico aumentou bastante. O protagonista decide verificar novamente suas estatísticas, percebendo que não só seus atributos haviam subido de nível, mas também havia adquirido uma nova habilidade mágica, a Bola de Fogo. Para comemorar a grande conquista do protagonista, Fel mostra o corpo de um rei goblin, um dos goblins mais fortes que existem neste mundo. Fel diz ao protagonista que esse monstro contém uma pedra mágica que pode ser trocada por dinheiro. Depois disso, o protagonista tenta se levantar, mas para sua surpresa, isso é quase impossível. Ao se levantar completamente, ele sente tontura instantaneamente, caindo novamente no chão. Ele percebe que a única desvantagem de usar uma grande quantidade de magia é ficar exausto no processo. Por conta disso, o protagonista desta vez alimenta Fel com doces japoneses, também conhecidos como pão doce. Para surpresa de poucos, Fel também adora essa comida. Embora o protagonista se preocupe um pouco com sua saúde, já que essa comida não é muito nutritiva e nem saudável. Por causa disso, Fel explica que, por ter a bênção de uma deusa, ele não pode sucumbir ou ser afetado por nenhuma doença. Além disso, ele é imune a venenos ou a qualquer estado de dor. O protagonista, ao ouvir isso, fica surpreso e sente que também precisa de algum tipo de bênção, pois ele sente que mesmo sem uma, Fel continuaria sendo extremamente poderoso. No dia seguinte, o protagonista e Fel finalmente chegam à sua próxima cidade. Novamente são recebidos por exércitos de guardas. O protagonista aplica pela primeira vez a estratégia de dizer que Fel é um lobo grande e não um Fenrir. Isso consegue acalmar os guardas e as pessoas ao redor, que já não demonstram o mesmo medo de antes. Contudo, no meio de uma conversa, o protagonista é interrompido por Fel, que revela possuir uma espécie de comunicação mental, também conhecida como telepatia. Isso se deve ao fato de ter um contrato familiar que lhe permite falar sem pronunciar uma única palavra. Depois disso, Fel e o protagonista finalmente conseguem entrar na cidade, onde o protagonista percebe que seu próximo objetivo será conseguir um mapa para não ficar mais vagando sem rumo. Em seguida, o protagonista decide deixar Fel guardado para poder caminhar pela cidade sem problemas enquanto procura um mapa. Ele acaba indo a uma livraria e, para sua sorte, consegue encontrar um guia básico sobre magia. Ao tentar comprar o livro, descobre que é bastante caro, pois neste mundo o papel é considerado uma espécie de artesanato. O protagonista também pergunta se existe algum mapa mundi. A pessoa que o atende comenta que é um objeto proibido, a nível nacional, o que deixa o protagonista bastante triste e chocado. Embora o protagonista não se importasse com a proibição, ele continuou procurando na maior cidade que havia ali. Para seu infortúnio e má sorte, não encontrou nenhum tipo de mapa. Decepcionado, ele retorna com Fel, que está bastante faminto, pois passou a maior parte do dia sem comer nada. Depois disso, ambos acabam comendo em um banquete preparado pelo protagonista durante toda a tarde e parte da noite. No dia seguinte, enquanto o protagonista caminhava, eles acabam indo a um bar, onde esperam poder reunir algumas informações. Após conversar com alguns aventureiros que estavam sentados por ali, o protagonista descobre que existem ainda mais reinos, como os reinos de Herman e Leonhard, que ficam a leste de onde eles estão. Além disso, esses dois reinos são politicamente bastante estáveis e são como um tesouro para os aventureiros, pois possuem muitas masmorras em seus arredores. Em seguida, ele comenta aos aventureiros que estava procurando um mapa, mas não teve sorte em encontrar um.
Para sua sorte, um desses aventureiros comenta ao protagonista que eles possuem um mapa e estão dispostos a entregá-lo por um preço baixo, uma moeda de ouro. Sendo um objeto tão raro e de alto valor neste mundo, o protagonista não demora a tomar a sua decisão e acaba comprando o mapa. Em seguida, as demais pessoas que estavam no bar começam a rir do protagonista, pois na verdade, ele havia sido enganado com o mapa recém-comprado. Ele poderia ter conseguido o mesmo mapa na guilde de aventureiros por apenas uma moeda de prata. É assim que o protagonista percebe que não pode confiar em quase ninguém neste mundo. Momentos depois, ele e Fel seguem em direção a um país costeiro. Pouco depois, é mostrado uma cena em um reino onde conhecemos a deusa do vento, que está observando Fel e o protagonista. No entanto, por enquanto, não daremos mais importância a isso. Prosseguimos com a aventura do protagonista e de Fel. Ambos estão montando seu acampamento perto de um lago, pois desta vez vão jantar peixe por decisão de Fel. Enquanto o protagonista comia, ele decide se levantar por um momento, mas ao fazê-lo, encontra uma surpresa a seus pés. Essa coisa que apareceu é um slime. Sendo um monstro de nível tão baixo, é considerado uma presa para os outros e é inofensivo. O protagonista fica encantado com essa criatura, a qual se apega rapidamente. Depois disso, descobre que esse slime nasceu apenas 3 dias. Em seguida, o slime não demora em demonstrar que estava com muita fome. Então, o protagonista decide cozinhar algo para ele. No entanto, antes que ele pudesse começar, esse pequeno monstro, sem avisar, começou a devorar todo o lixo que o protagonista havia deixado. Ele quase consegue comer os instrumentos que usa no dia a dia para cozinhar, mas para sua sorte, apenas conseguiu comer um prato. Finalmente, depois desse pequeno espetáculo, o lugar estava bem limpo. O protagonista, sem pensar muito, parabeniza o Slimer, que se revelou bastante amigável. Depois disso, Fel informa ao protagonista que ele havia selado um contrato familiar com o Slimer. O protagonista, surpreso, decide verificar o status da criatura para confirmar o que Fel dizia. Por essa razão, o protagonista acaba dando um novo nome a esse slime, que a partir de agora será conhecido como Sui. Na manhã seguinte, o protagonista decide treinar novamente sua magia, desta vez tentando dominar a magia da terra. Fel sugere ao protagonista que seria uma boa ideia repetir o que fez com os goblins para ganhar experiência rápida com essa magia. No entanto, o protagonista recusa. Depois disso, o protagonista nota que Sui cresceu um pouco de tamanho. Ao verificar suas estatísticas, descobre que subiu bastante de nível em poucos dias, estando atualmente no nível 8. O protagonista suspeita que isso se deve ao fato de que consumir objetos de outro mundo também conta como uma espécie de bônus em suas estatísticas. E não só isso, mas também funciona como um lixeiro instantâneo. Mais tarde, naquele dia, o protagonista decide alimentar Sui e, após a comida, verifica novamente suas estatísticas, levando a uma surpresa. A comida normal apenas dará potencializadores, enquanto os objetos afetam diretamente o seu nível. Depois disso, o protagonista decide fazer uma celebração em homenagem a Sui, não só porque está bastante encantado com ele, mas também porque ele o ajuda em atividades do dia a dia como lavar pratos. Após a celebração, passamos para o dia seguinte, onde Fel está esperando o protagonista acordar. Fel revela que tem algo bastante importante para contar a ele. Acontece que a deusa do vento, Ninir, a mesma deusa que abençoou Fel, aparentemente realizou os desejos do protagonista ao sentir que ele precisava de uma bênção. Portanto, a deusa está disposta a oferecer uma ao protagonista. A única condição para tudo isso é que a deusa espera receber uma oferenda de doces de outro mundo pelo menos uma vez por semana. Fel informa ao protagonista que a bênção da deusa que lhe é oferecida não é uma bênção completa como a dele. No entanto, é considerada uma bênção menor. Esta lhe dará imunidade contra estados de dor, com exceção da morte e de maldições de alto nível. Além disso, essa bênção lhe permitirá usar magia com mais facilidade. Contudo, ao aceitar isso, o protagonista não pode falhar em nenhuma semana com a oferenda de doces. O protagonista não precisou pensar muito na decisão e acabou aceitando quase instantaneamente. Fel, ao ouvir a resposta, diz que agora só precisa de um altar onde possa receber sua bênção. Por sorte do protagonista, qualquer coisa neste mundo, inclusive rochas, pode ser considerada um. Depois de ouvir isso, o protagonista prepara oferenda para a deusa e começa a fazer sua oração. Após colocar a comida no altar, a comida foi transportada, deixando o protagonista com um brilho milagroso, que é uma indicação de que a bênção foi um sucesso.
Momentos depois, é mostrada a deusa desfrutando dessas sobremesas, pois ela nunca havia provado comida humana em sua vida. Assim vemos como são devoradas uma a uma pela deusa. Após a bênção, o protagonista volta a experimentar a magia da terra que estava praticando há alguns dias, apenas para perceber que o feitiço finalmente sai perfeito, sendo muito mais forte e rápido. No entanto, de repente, o protagonista é interrompido pela deusa do vento, Ninir, que agora pode se comunicar telepaticamente com ele. Ela, no entanto, se comunicava com o protagonista apenas para solicitar chocolates e mais comida. Sem mais remédio, o protagonista os envia, deixando a deusa bastante feliz e apaixonada pela comida. Posteriormente, retornam com Fel em direção à próxima cidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, o protagonista e Fel se deparam com o que parece ser uma caverna. Fel explica ao protagonista que na verdade não é o que parece, mas sim uma masmorra, dungeon. Essas estruturas costumam aparecer em áreas com bastante mana ao redor. O protagonista, bastante assustado, pergunta a Fel por que eles acabaram naquele lugar. Em seguida, Fel explica que é porque ele precisa ganhar experiência em combate, pois é assim que suas magias melhoram bastante. No entanto, o protagonista discorda dos métodos de Fel, pois sente que sua vida pode correr um grande perigo em lugares como este. Fel responde ao protagonista que não teria tomado essa decisão se seus métodos de treinamento anteriores tivessem sido eficazes. Além disso, ele diz que ao ritmo em que ele está, demorará muito tempo para melhorar algo tão simples. É assim que o protagonista percebe que ele tem razão. E uma das grandes preocupações de Fel é que o protagonista não saiba se defender caso ele não consiga colocar sua barreira mágica em algum momento. Ao ouvir isso, o protagonista se motiva e decide entrar na masmorra. Mas antes de fazer essa loucura, ele decide que é um bom momento para se alimentar com a comida do outro mundo, já que, como lembramos, essa comida pode aumentar bastante as estatísticas de quem a consome, como foi o caso de Fel no passado. Após um delicioso e requintado banquete, o protagonista finalmente decide se aventurar dentro da masmorra. Para isso, Fel e Sui também resolvem acompanhá-lo. O primeiro inimigo que o protagonista enfrentará parece ser um slime, mas, para seu azar, Sui o elimina lançando uma espécie de ácido. Ao ver isso, Fel descobre que esses ataques não são nada particulares e que Sui provavelmente é o único com essa habilidade. Depois disso, o protagonista finalmente enfrenta dois slimes, os quais ele consegue eliminar com extrema facilidade. Qualquer inimigo que morresse dentro da masmorra era absorvido por ela, seja monstro ou humano. À medida que avançavam na masmorra, o nível dos inimigos aumentava. No segundo nível, encontraram coelhos com chifres, e no terceiro, goblins com chifres. Depois de alguns combates, o protagonista fica um tanto confuso, pois no bosque, graças a Fel, nenhum inimigo ou monstro se aproximava. Na masmorra, entretanto, qualquer criatura viva o atacava. Isso ocorre porque qualquer criatura que entra na masmorra é considerada um inimigo independente do seu nível. Para o azar do protagonista, sua resistência não dura muito. Após ser perseguido por lobisomens, ele finalmente consegue usar sua magia da terra, acabando com os dois inimigos em um único golpe. Depois de um tempo, o grupo finalmente chega ao fim da masmorra, onde o protagonista finalmente terá que enfrentar um exército de lobisomens. O protagonista, sem muitas opções, é arremessado com Fel na direção do exército desses monstros. Embora o protagonista estivesse completamente paralisado pelo medo, e se não fosse pela barreira mágica de Fel, após este evento, ele finalmente se motiva a enfrentá-los usando unicamente sua magia da terra. Depois de um tempo, o protagonista consegue derrotar todo o exército desses monstros. Quando parecia que tudo havia terminado, de repente, aparece o rei, provavelmente um líder, que é um lobisomem de alto nível. Este rei se viu obrigado a sair porque o protagonista derrotou todos os seus súditos. Sem nenhum remédio ou escapatória, a única coisa que restava ao protagonista era desviar de seus ataques. Após desviar, ele decide contra-atacar. Mas, para o azar do protagonista, sua magia da terra não parece ser muito eficaz contra esse monstro. Para piorar ainda mais a situação, é mencionado ao protagonista que muito provavelmente sua barreira mágica não resistiria a muitos ataques dessa criatura. Após essa explicação, o protagonista não tem outra alternativa senão enfrentar impiedosamente essa criatura e aperfeiçoar sua magia da terra. No entanto, isso não é suficiente para deter o monstro e tudo que ele consegue é irritá-lo ainda mais. E embora o protagonista tente lançar ataques com o mesmo nível, ele atinge seu limite de magia e a situação parece perdida. O monstro ataca impiedosamente a barreira de Fel, que lentamente começa a ceder à grande força da criatura.
Mas nesse momento, Sui decide salvar o protagonista, utilizando uma grande quantidade de ácido. Esse ataque finalmente derrota o rei. Após esse ataque e uma cena, Sui começa a brilhar. No entanto, antes que o protagonista pudesse reagir, seu corpo cai adormecido no chão devido ao esgotamento de usar tanta magia. Mais tarde, o protagonista finalmente consegue acordar, mas para sua surpresa, Sui e ele estavam fora da masmorra. Sui estava bastante preocupado com o protagonista e consegue se comunicar com ele telepaticamente. O protagonista fica bastante surpreso ao ver que Sui agora tinha a habilidade de falar. Acontece que depois de derrotar aquele rei, ele adquiriu a habilidade de falar. O protagonista fica bastante feliz com a notícia e decide verificar novamente o status das estatísticas de Sui. Para sua surpresa, ele já não era um bebê e seus níveis haviam subido bastante. Além disso, ele também decide verificar seu próprio nível e estatísticas, pois graças a isso, havia conseguido subir 4 níveis completos. Para completar, ele também conseguiu desbloquear sua próxima habilidade, chamada Magia da Terra. Embora o protagonista perceba que ainda é mais fraco que Sui, que havia nascido há apenas 14 dias. Depois disso, Fel retorna para ver como o protagonista estava. Acontece que o protagonista ficou inconsciente por bastante tempo, e por essa razão, Fel se viu na necessidade de ir atrás de sua comida. E agora a única coisa que ele quer é a comida do protagonista. O protagonista, um pouco chateado porque Fel mentiu sobre sua barreira, acaba aceitando fazer um banquete, já que graças a ele conseguiu a magia da terra. Momentos depois, o grupo já estava se alimentando, e assim que terminaram, o protagonista pergunta sobre o que Fel havia falado com Sui. No entanto, antes que ele pudesse responder, é interrompido por Sui chamando Fel de seu tio. O protagonista ri bastante, pois agora Fel era considerado tio de alguém. Embora Fel tente fazê-lo chamar de outra forma, isso se mostra impossível, já que Sui gosta muito de chamado de tio Fel. Fel fica bastante irritado com Sui, o que o leva a gritar, fazendo com que ele comece a chorar enquanto vai se proteger com o protagonista. Depois disso, Fel se sente bastante mal, e para não parecer uma criatura sem coração e sentimento, decide permitir ser chamado de tio Fel por Sui. Assim termina o resto do dia. Após um tempo, é mostrada uma cena em que nos contam todas as coisas que Fel falou com Sui enquanto o protagonista dormia, explicando assim a razão pela qual Sui o chama de tio Fel. Isso se deve mais à sua bondade e força, já que ele havia nascido antes, fazendo de Fel uma pessoa bastante incrível. Embora ele não aceitasse a ideia, todos sabiam que ele gostava de ser chamado assim. O grupo se aproxima lentamente do próximo reino. Fel diz ao protagonista que estão prestes a passar pela floresta controlada por orques e grifos. Em todo o mundo, existem vários territórios iguais ou semelhantes. Então, os humanos contornam a floresta em vez de atravessá-la, para evitar problemas. Não demorou muito para que o protagonista duvidasse da decisão de Fel, perguntando novamente a razão de estarem atravessando aquele território. Mas Fel, mais uma vez responde que nenhuma dessas criaturas é uma ameaça para ele. As únicas criaturas que poderiam atacá-los seriam os jovens e imprudentes de cada espécie, já que nenhum deles havia desafiado Fel antes. Depois disso, o protagonista fica mais paranoico e continua gritando para Fel que ele precisa evitar isso. No entanto, antes que ele pudesse continuar falando, Fel informa ao protagonista que é tarde demais, pois eles já estão no território dos orques. Por um tempo não foram incomodados, até que de repente um som bastante estranho é ouvido ao longe. Fel para e se prepara para qualquer tipo de combate. Depois disso, o protagonista e Fel são atacados pelas costas pela primeira criatura, conhecida como Orc. Estes monstros se revelam mais de um e o cercam em muito pouco tempo. O protagonista estava prestes a se sujar de medo e pergunta a Fel se eles ficaram bem. Fel responde que não há nenhuma razão para temê-los, e em seguida intimida todos os monstros apenas com o seu olhar. E embora ele consiga mantê-los à distância, parece que um deles se comunica com ele. Interpretando um pouco o que dizem, comentam que são jovens e imprudentes. Depois disso, Fel pede ao protagonista que levasse Sui e se afastasse da área em que eles estavam. O protagonista, sem esperar um único segundo, sai correndo com Sui e se esconde atrás de alguns arbustos, deixando Fel com as criaturas. Fel tenta dialogar um pouco com os jovens, dizendo-lhes que não fazem ideia do que significa lutar contra ele. Isso não se mostra muito eficaz, já que momentos depois, uma dessas criaturas ataca Fel. Para pouca surpresa de Fel, ele acaba derrotando seu adversário com um único golpe e sem nenhum esforço. Isso surpreende o protagonista pela grande habilidade de Fel, e assusta bastante as outras criaturas, que se retiram. Após a demonstração de Fel, o protagonista retorna com Sui. Depois disso, Fel começa a se gabar de suas grandes habilidades. Sui, que está bastante fascinado com seu tio Fel, pergunta ao protagonista se ele também pode ter essas habilidades. O protagonista responde que não vê muita possibilidade, já que ele não tem garras. Mas ao contrário de Fel, sua habilidade de ácido é bastante incrível, deixando Fel em segundo plano. A noite cai, e enquanto todos já estão descansando e esperando o jantar,
O protagonista pergunta a Fel quanto tempo mais eles demorariam para atravessar toda a floresta. Fel responde que no ponto em que estão, já percorreram mais da metade da floresta. O protagonista, fazendo algumas contas, percebe que já estavam há 3 semanas na floresta e se ainda tinham percorrido a metade, significavam mais 3 semanas. Ele também se dá conta de que a carne que possuem mal daria para esse tempo. Então se vê na necessidade de usar suas reservas de comida. E como de costume, após um tremendo banquete, seu dia finalmente termina. Enquanto Fel, o protagonista, e Sui viajavam pela floresta, Fel para abruptamente. O protagonista, confuso, pergunta a Fel se algo estava errado, ao que Fel responde apenas que era um pouco estranho encontrar os cogumelos à frente. Esses cogumelos são conhecidos como cogumelos curativos e têm a habilidade de poderem curar e regenerar o corpo de quem os consome. Sua cura pode facilmente regenerar feridas graves ou ossos quebrados e são normalmente usados na medicina, embora também possam ser consumidos como estão. O protagonista decide que é uma boa ideia colhê-los. Depois disso, Sui se aproxima do protagonista para perguntar se ele pode comer alguns desses cogumelos. O protagonista responde que sim, mas sem exagerar. Assim, o protagonista e Sui coletam uma grande quantidade de cogumelos, para qualquer emergência. No entanto, de repente, Sui começa a brilhar novamente. Isso acontece porque Sui comeu muitos desses cogumelos curativos. O protagonista, preocupado com Sui, verifica novamente suas estatísticas, mas, para sua surpresa, Sui havia adquirido a habilidade de criação de poções curativas. Fel explica ao protagonista que no passado ele havia visto algo semelhante com um slime, que ao comer uma pedra de metal se tornou um slime metálico, o que também lhe deu novas habilidades. Depois disso, o protagonista deduz que os slimes podem evoluir de acordo com o que comem. Por essa razão, Sui obteve uma nova habilidade. O protagonista vê essa habilidade como um benefício e, por isso, volta a parabenizar Sui por ser um bom menino e fazer um ótimo trabalho. Em seguida, o protagonista fica curioso para ver se essa habilidade funciona, e então pede a Sui para usá-la. Em pouco tempo, Sui consegue descobrir como usá-la, e ela se revela um gel curativo. O protagonista, surpreso, decide colocar todo esse gel numa garrafa que já tinha guardada. Após obter uma grande quantidade de gel, o protagonista, por curiosidade, avalia o item. Esse item, além de ser uma poção curativa, também evita uma morte iminente, e é de altíssima qualidade. Fel também não sabe a que se deve isso, e a razão pela qual o protagonista pergunta a Sui, que ele responde quando diz que pode curar muitas dores. Depois disso, Sui demonstra ter a capacidade de criar poções que cobrem todas as dores, desde as mais leves até as mais graves. Obviamente, o protagonista não desperdiça sua oportunidade e armazena os 3 tipos diferentes de poção, que se distinguem pelo seu brilho. Fel comenta ao protagonista que em todos os anos em que viveu, nunca havia visto um slime com essas habilidades, nem um slime tão inteligente quanto Sui, considerando-o único em sua espécie. Depois de alguns dias, o grupo já estava há 3 dias no território dos grifos, mas antes de terminarem de atravessá-lo, são interceptados por um deles. O grifo se mostra bastante inteligente, pois consegue falar em linguagem humana. Diante de tudo isso, o grifo menciona a Fel que tem um pedido. Se ele quiser se tornar o chefe dos grifos, terá que lutar contra ele para demonstrar que é digno de liderar sua espécie. E, embora a Fel originalmente pensasse em um combate mortal, o protagonista telepaticamente pede que ele não o mate. Momentos depois, a luta começa abruptamente, e podemos ver o grifo lançando todas as suas habilidades. Fel, por sua vez, embora não precise matar o grifo, proporciona um espetáculo, mostrando novamente sua grande força. O combate parece bastante frenético e equilibrado, terminando com a vitória de Fel e o grifo quase morto. Depois disso, o protagonista, ao ver o grifo caído no chão, prestes a morrer, corre para ajudá-lo. Ao observar a situação do grifo, decide usar uma das poções de maior cura que possuía. As feridas se regeneram instantaneamente, salvando assim a vida do grifo. O grifo, bastante decepcionado por não conseguir enfrentar Fel, sente-se derrotado e indigno de lutar contra ele. O protagonista responde que não é verdade, e em seguida, mostra uma ferida que o grifo conseguiu fazer em Fel, conseguindo assim levantar o ânimo do grifo. Com isso, o grifo, chamando todos os grifos da região, acaba se tornando o líder de todos eles e agradece muito a Fel pelo combate. Depois disso, o grifo decide dar ao protagonista uma de suas penas, que funciona como um passe pela floresta, evitando que os outros grifos o ataquem ou tentem comê-lo, e finalmente se despede deles. Assim, após uma longa caminhada e vários dias, o grupo finalmente sai da floresta, deparando-se com um vale bastante bonito. O protagonista fica muito feliz, pois haviam viajado por 1 mês e meio. Em seguida, o protagonista, olhando o mapa, percebe que está bastante perto do reino de Lehard. Por isso, ele terá que ir para a guilde reabastecer suas provisões, pois por estarem viajando há muito tempo,
a carne está prestes a acabar. Fel, ao ouvir isso, encara a situação como algo grave, e então acelera o passo para chegar o mais rápido possível ao reino. No caminho, o protagonista vê ao longe uma caravana sendo assaltada por bandidos. O protagonista, sem hesitar, pede a Fel que o salve. Em troca dessa boa ação, ele prepararia um jantar muito luxuoso naquela noite. Fel aceita e, sem hesitar, corre em um instante a toda velocidade em direção à caravana. Lá, podemos ver uma luta entre os bandidos e os guardas que a protegiam. Para a sorte dos guardas, que estavam sendo rapidamente atacados pelos bandidos, Fel chega e com apenas um uivo consegue fazer com que os bandidos se rendam. Depois disso, eles conhecem o dono da caravana, Lambert, que está muito agradecido ao protagonista. Em seguida, conhecemos o líder do grupo Fênix, Lars, que será o encarregado de proteger essa caravana. Essas pessoas mencionam que estavam se dirigindo à cidade de Karelina, que fica a noroeste do reino de Lehard e pode ser considerada sua primeira cidade. O protagonista, ao ouvir isso, acaba perguntando se pode viajar com eles junto com Fel e Sui. As pessoas, sem pensar muito, acabam aceitando a proposta do protagonista e assim continuam sua viagem. Mais tarde, o grupo estava seguindo a caravana e o protagonista consegue ouvir rumores sobre ele e Fel, que indicavam que ninguém sabia ao certo se Fel era um grande lobo ou um verdadeiro Fenrir. O protagonista fica bastante surpreso, pois não conseguia entender como esses rumores haviam se espalhado tão rapidamente. Em seguida, um dos guardas menciona que neste mundo existem as cartas de teletransporte. O protagonista, um pouco surpreso, finalmente tem sua resposta, mas começa a se preocupar com o que os nobres e reinos poderiam fazer se descobrissem que Fel é um verdadeiro Fenrir. Isso porque, como lembramos, essa besta lendária é procurada por muitos para estar ao seu lado, e o protagonista o que menos quer é se meter em problemas. Ao cair da noite, Fel e o protagonista cumprem sua parte do trato, que era preparar um jantar bastante luxuoso. Para não chamar a atenção dos membros da caravana, o protagonista decide se afastar do acampamento, para que pudessem preparar o banquete sem que ninguém soubesse. Depois de um tempo, a comida estava pronta, e não demorou muito para que Fel e Sui começassem a devorá-la. Para o azar do protagonista, o cheiro de sua comida chegou ao nariz dos membros da caravana, fazendo com que eles o descobrissem. Depois disso, o protagonista não teve outra opção senão alimentar também os membros da caravana. Para o azar do protagonista, isso fez com que os últimos suprimentos de carne se esgotassem, e por essa razão ele não conseguiu jantar. Na manhã seguinte, o protagonista Fel e Sui finalmente chegam à cidade de Karelina junto com os membros da caravana. O líder das caravanas conta ao protagonista que essa cidade é a quinta maior do reino de Lehard, sendo a cidade natal dele. Além disso, sua família possuía uma sapataria e outros artigos. Depois disso, o protagonista se despede de Lambert, pois decide acompanhar os outros aventureiros ao Grêmio, sendo essa sua despedida. Já na guilde, o protagonista descobre que sua licença de aventureiro havia sido revogada. Isso ocorreu porque ele passou mais de um mês sem completar nenhuma missão. O protagonista recorda que a verdadeira razão pela qual não aceitou nenhuma missão foi porque estavam atravessando a Floresta dos Grifos. Ao ouvir isso, a senhorita que atendia ao protagonista explica que a maioria dos aventureiros de Rank G completa rapidamente a quantidade mínima de missões para ascender ao Rank F. Dessa forma, eles não precisam se reportar ou completar missões por 3 meses, além de essas missões também contarem com mais experiência e dinheiro. Após isso, o protagonista pede para se inscrever novamente na guilde de aventureiros, pagando a taxa solicitada. Nesta ocasião, o protagonista comenta à senhorita que adquiriu mais familiares desde a última vez que se inscreveu. Entretanto, ele tira Sui da sua bolsa. Os outros aventureiros, ao ver o protagonista com um slime, começam a zombar dele, pois, como lembramos, essa criatura costuma ser bastante fraca. O protagonista não se importa e, depois de se inscrever na guilde de aventureiros, decide ir vender os monstros que havia caçado ao longo de sua viagem. Momentos depois, o protagonista retira toda a sua caça, o que impressiona bastante o grupo de aventureiros que o acompanhavam. Em seguida, o açougueiro que estava atendendo o protagonista agradece muito por trazer carnes de tão boa qualidade. Depois, ele explica que esses artigos não poderiam ser consumidos por nenhum plebeu como ele. Ao ouvir isso, o grupo de aventureiros que acompanha o protagonista decide perguntar que tipo de carne eles haviam comido no dia anterior,
O protagonista, sem problemas, responde que sinceramente haviam comido um pouco de tudo, mas que a maioria eram feiras semelhantes a Hydras. Em seguida, o grupo de aventureiros se desculpa com o protagonista e então baixam a cabeça diante dele. Isso aconteceu porque não podiam acreditar que haviam comido ingredientes de tão alta qualidade, sendo pessoas que em suas vidas jamais teriam a oportunidade de prová-los. O protagonista, bastante nervoso, pede que não se desculpem, pois eles o protegeram durante toda a viagem. Ao ouvir isso, os aventureiros acabam agradecendo ao protagonista, comentando que são bastante famosos na cidade e que se precisassem de alguma coisa, era só chamá-los. Essa foi a despedida deles. Mais tarde, o protagonista estava descansando numa pousada que lhe haviam recomendado com o objetivo de, na manhã seguinte e por um tempo, aceitar e completar missões. Desse modo, ele poderia subir ao Rank F e não se preocupar por muito tempo com a guilde. Mas antes que o protagonista pudesse sequer dormir, é interrompido pela deusa do vento, que o lembra que ele devia sua oferenda. Assim, sem mais opções, ele acaba enviando uma grande quantidade de doces e sobremesas. No dia seguinte, o protagonista Fel e Sui vão ao Grêmio para aceitar algumas missões. Ao ler as diferentes missões disponíveis, o protagonista percebe que cada uma delas tem uma certa quantidade de pontos, pois para alcançar o Rank F, ele precisa de um total de 100. Fel insiste bastante com o protagonista, dizendo que ele deveria aceitar a missão dos Goblins, pois ela rende um total de 3 pontos. Entretanto, ele recusa, já que, como lembramos, ele ficou bastante traumatizado com os Goblins. No entanto, Fel afirma que a decisão final está nas mãos de Sui, e, para o azar do protagonista, ele acaba decidindo ir lutar contra os Goblins. Momentos depois, nos encontramos já na floresta em busca dos Goblins. A missão é bastante simples, ele precisa apenas acabar com 5. Sui consegue encontrar alguns, mas eles não duram muito, já que Sui consegue acabar com todos que estavam ali com um único golpe. No entanto, para que a missão seja concluída, a caça precisa ser confirmada. Para isso, o protagonista precisa cortar as orelhas de cada um dos Goblins, deixando o protagonista ainda mais traumatizado. Pouco depois, mais Goblins são atraídos pela voz do protagonista, então Sui acaba derrotando mais do que o necessário. Fel percebe que há uma colônia Goblin bastante próxima, e embora o protagonista recuse, é vencido pelos encantos de Sui, que está se divertindo muito. Finalmente, depois de um tempo, a missão foi concluída, deixando muitas bolsas cheias de orelhas de Goblin, e mesmo assim, o protagonista fica ainda mais traumatizado. Depois disso, ele só tinha um problema: os cadáveres de Goblins que sobraram. Pois, se não eliminarem os corpos, poderiam atrair mais criaturas de nível superior, ou até mesmo criar uma masmorra. O protagonista não consegue pensar em nenhuma ideia, já que nem mesmo os Goblins são comestíveis. Fel sugere que eles sejam dissolvidos por Sui. O protagonista, bastante confuso, pergunta se isso é possível, ao que Fel responde que sim, demonstrando assim uma nova habilidade chamada Grande Slime. Tudo isso graças ao fato de Sui ter evoluído novamente. O protagonista, bastante surpreso, diz a Sui que ele também tem a habilidade de diminuir de tamanho, ao que Sui responde que tentaria mostrar-lhe. Dessa forma, ele se multiplica em versões menores de si mesmo. Desse modo, eles conseguem dissolver a grande montanha de Goblins que haviam deixado, lembrando-nos novamente que Sui é único em sua espécie. Isso preocupa o protagonista, pois seu poder começa a sair um pouco de controle, mas ele não tem como evitar. Mais tarde naquele dia, enquanto o grupo estava descansando e comendo, o protagonista percebe que seu objetivo de alcançar o Rank F talvez já tivesse sido concluído, graças à grande quantidade de Goblins derrotados em excesso. No entanto, o protagonista não acredita que isso seja verdade, pois ele pensava que levaria alguns meses para subir de nível e descansar na cidade. Como era de se esperar, quando o protagonista chegou para entregar todos os Goblins que havia caçado, deixou todos da guilde surpresos com sua grande façanha. As garotas que atendiam o protagonista estavam bastante surpresas e confusas, sem saber o que fazer com a grande quantidade de Goblins. O protagonista espera que isso não lhe cause nenhum problema, mas momentos depois, uma garota da guilde se aproxima para dizer-lhe que o mestre da guilde deseja vê-lo, junto com seus familiares. Sem muitas opções, o protagonista e Fel vão ver o mestre da guilde. É aqui que conhecemos William, o mestre da guilde. O mestre explica ao protagonista que a razão de tê-lo chamado se deve à grande quantidade de Goblins que ele havia caçado. O protagonista rapidamente responde que tudo foi graças ao fato de terem cruzado com um acampamento de Goblins. Após ouvir isso, o mestre decide que é uma boa ideia recompensá-los por conseguirem limpar o acampamento, já que isso havia causado vários problemas por um tempo. Em seguida, ele os elogia, percebendo a grande força de Fel, pois ele sabia que era um Fenrir. No entanto, não era só isso. O mestre diz ao protagonista que também o chamou porque tinha uma mensagem bastante urgente do Palácio Real. Acontece que a mensagem comunicava ao grupo que o rei lhes concedia o direito de viver livremente no reino, e que isso já havia sido comunicado a todos os nobres. Contudo, a única condição era que se esperava a colaboração deles em situações de emergência. Depois disso, o protagonista se surpreende, sabendo que nem a família real nem os nobres o incomodariam.
O mestre garante que será assim, principalmente porque o protagonista, ao ter uma besta lendária como Fel, já representava uma ameaça para os outros reinos. Dessa forma, o protagonista finalmente consegue garantir sua liberdade. Depois disso, o mestre retorna ao tema original e diz ao protagonista que seu objetivo era realmente subir ao rank G. O protagonista responde que ele só quer subir ao rank F para poder manter sua licença de aventureiro por muito mais tempo. O mestre então propõe ao protagonista ascender ao ranking C. Dessa forma, ele conseguiria editar as perguntas sobre por que um aventureiro de apenas rank G tem um Fenrir como aliado. Em troca, o mestre solicita alguns favores. O protagonista, ao ver o olhar do mestre, preocupa-se, então tenta desviar do assunto, dizendo que seu objetivo não era se tornar um aventureiro renomado. O mestre insiste, dizendo que essas missões são de ranking A ou S. Ao ouvir isso, o protagonista pergunta a Fel se ele acha que essas missões são possíveis, ao que ele responde que não há nada impossível para ele. Depois disso, eles acabam aceitando as missões de alto nível que lhes foram oferecidas. O mestre encerra a conversa avisando que dirá aos outros aventureiros para não se meterem em seu caminho, principalmente para não atrapalharem. Em seguida, o protagonista comenta que também quer vender algumas coisas, então mostra a montanha de criaturas que tinha guardado. O mestre, chocado com o que viu, pede ao açougueiro que não diga nada do que havia testemunhado. Essa foi sua despedida definitiva. Momentos depois, o açougueiro explica que a maioria dos monstros eram da categoria S, sendo um claro exemplo o Rei Orc ou o Ogro Azul, principalmente devido à extrema dificuldade para vencê-los. No entanto, para o protagonista isso não é surpresa alguma, já que Fel os derrota como se fossem moscas. Como é de costume, o açougueiro diz que ele deveria voltar no dia seguinte para buscar toda a sua carne. O mestre também o avisa que sua nova licença Ranking C na guild já estará pronta. O dia continua e o grupo acaba jantando. Na manhã seguinte, encontramos o protagonista na guild entregando sua nova licença de aventureiro. Este cartão se revela de textura metálica e prateada. O mestre explica que os aventureiros de Ranking C podem realizar missões a cada 6 meses, então ele não deveria perder sua licença tão facilmente. Finalmente, para encerrar, ele entrega sua recompensa do dia anterior. Isso faz com que o protagonista fique chocado com a quantidade de sacos cheios de ouro, totalizando 460 moedas de ouro, uma quantia extremamente maior do que da última vez. Para a surpresa do protagonista, essa é apenas a primeira entrega, e ele comenta rapidamente que a sua segunda entrega foi de 1.415 moedas de ouro. E, finalmente, a recompensa pela caça e destruição do acampamento resultou em um total de 1.946 moedas de ouro. O protagonista, bastante surpreso ao ouvir os números, percebe que ainda sobrava dinheiro da última vez, então estava com dinheiro de sobra, tendo mais de 2.000 moedas de ouro. Ao perceber isso, ele se preocupa ainda mais com a sua segurança, pois ninguém poderia saber de todo o dinheiro que ele tinha, ou ele se tornaria um alvo muito fácil de assaltar. Depois disso, o mestre da guild novamente volta a solicitar ajuda do protagonista, pedindo dessa vez para caçar um lagarto de metal e uma manada de touros. Fel sugere que eles vão primeiro atrás do lagarto, pois este se encontra a apenas 2 dias de carruagem, enquanto os touros, além de estarem em outra direção, são por natureza bastante violentos e, por seu tamanho, ainda mais perigosos. Para convencer Fel, ele diz que com aquela carne poderiam preparar algo delicioso. Em seguida, o grupo se prepara para a missão, mas antes de partir, o protagonista diz que primeiro quer visitar um amigo, Lambert, já que, como lembramos, sua família possuía uma sapataria onde vendiam muitos artigos. Lambert pergunta o motivo de sua visita, ao que ele responde que era para procurar uma bolsa nova, pois a que traía estava muito desgastada. Lambert diz que não há problema algum e que possui várias bolsas para ele escolher. O protagonista pergunta se pode experimentar com Sui, entendendo que a bolsa era para seu familiar e não tanto para ele. Sui acaba escolhendo a bolsa mais barata. Depois disso, o protagonista continua explorando toda a loja, acabando por comprar uma bolsa de acessórios muito bonita. No entanto, antes que Lambert terminasse de cobrar, o protagonista percebe que também vendem sapatos. Ele se dá conta de que sempre usou os mesmos sapatos velhos e baratos, e embora pudesse comprá-los em sua loja online, decide comprar o que Lambert oferece para se destacar. Assim, sua compra final inclui uma bandoleira, uma carteira, umas botas e um cinto para sua faca. Lambert finaliza dizendo que o preço total seria de mais de 11 moedas de ouro, mas que para ele seria tudo de graça, pois ele estava muito agradecido por ter salvo sua vida e também por ter comido a carne de tão alta qualidade naquela vez. Depois disso, o protagonista agradece e aceita os presentes. No dia seguinte, o grupo finalmente chega na montanha onde se encontrava o lagarto. Então, depois de confirmarem que era o lugar certo, Fel se aprofundou ainda mais na montanha, pois graças ao seu olfato era bastante fácil rastreá-lo. Finalmente, ele encontra a caverna onde o lagarto de metal vivia. Uma vez dentro da caverna, não demoraram muito para encontrar o primeiro inimigo. A princípio, eles pensam que é um lagarto normal, mas depois de usar a habilidade de avaliação, percebem que é um lagarto de Mithril. O protagonista fica bastante confuso, pois supostamente o lagarto de metal deveria estar lá. Fel escaneia e cheira toda a área, percebendo que tudo ao redor era de minério de Mithril. Por isso, ele acredita que esse lagarto pode ter evoluído. Para o azar de todos, Fel menciona que o Mithril é um mineral muito leve, forte e muito compatível com magia, o que significa que esta última não seria muito eficaz. Em palavras simples, ele pode absorver e dispersar magia facilmente.
Por essa razão, a magia seria reduzida à metade de sua efetividade. Ao terminar de ouvir isso, ele pensa que, mesmo sem magia, o poder de Fel será uma batalha complicada. Fel, sem pensar duas vezes, responde que não. Em seguida, ele lança um raio que derrota o lagarto com um único golpe. Depois disso, o lagarto é guardado. O grupo começa a explorar a caverna, onde o protagonista percebe como é o mineral Dimítrio, pois ele quer ter uma espada ou uma armadura feita desse mineral, já que é muito raro. Em seguida, ele pega um pouco da caverna. No entanto, antes que pudesse continuar coletando mais, são interrompidos por Fel, que ouviu os comentários do protagonista dizendo que não existe nada mais forte e resistente do que sua barreira mágica. Por isso, ele não precisa de nenhuma armadura, e em vez de pensar nisso, ele deve se tornar mais forte. Em seguida, Fel diz que quer terminar a próxima missão também, deixando os demais impressionados com seu entusiasmo. Fel menciona que o faz mais pela carne do touro, que é bastante deliciosa. Em seguida, ele agarra o protagonista e o leva carregando contra sua vontade. Não demoraram muito para encontrar toda a manada desses touros. Fel diz ao protagonista que não demorará muito para cuidar de todos eles, e como se não bastasse, Sui também o acompanhará, deixando-o sozinho esperando. Como de costume, não demoraram mais de 2 segundos para eliminar toda a manada. Mais tarde, naquele mesmo dia, o grupo vai entregar e reclamar a recompensa das 2 missões. Uma vez na guilda, eles surpreendem o mestre e o açougueiro que estava lá, apenas mostrando o lagarto Dimítrio. O açougueiro explica ao protagonista que um lagarto como esses é extremamente raro e que a última vez que se conseguiu ver um foi há mais de 400 anos. O mestre também comenta que a existência de um lagarto assim significa que uma montanha desse mineral também se formou. É explicado que em todo o mundo existem apenas 3 montanhas onde se pode extrair esse mineral, tornando um mineral raro entre todos os materiais que já eram raros. O mestre também informa que a pele desse lagarto é tão rara que será entregue ao rei como um presente. Claro, esse presente não será de graça, pois ele será recompensado com no mínimo 5.000 moedas de ouro. O protagonista, ao ouvir isso, entra em estado de choque, pois agora poderia ser considerado uma pessoa rica. Em seguida, o mestre está prestes a dizer que também espera que eles completem a missão dos touros o mais rápido possível. Mas antes que ele pudesse continuar a conversa, o protagonista acaba mostrando que também já havia completado, tirando todos os touros na frente deles, deixando-os ainda mais impressionados. O dia termina com Fel dizendo ao grupo que por terem muita carne de tão alta qualidade, haverá um banquete para eles naquela noite, o que deixa Fel e Sui muito felizes. Para a surpresa de Fel, a carne se revela bastante deliciosa, encerrando com um enorme banquete. Enquanto o protagonista fazia sua oferenda semanal antes de dormir, à sua deusa, de repente é interrompido por uma voz estranha. Essas vozes parecem ter estado espionando Ninir por vários dias e se mostram bastante interessadas nos doces e outras coisas que ela recebe. Essas vozes se revelam ser de outras 3 deusas que novamente oferecem as bênçãos para que também possam receber doces como oferenda. E embora o protagonista diga que já havia recebido uma bênção menor da deusa do vento, elas comentam que foi apenas uma menor. Assim, a deusa da terra, Kishar, oferece uma bênção definitiva que potencializará sua magia da terra, enquanto ao mesmo tempo, ele também receberá uma da deusa do fogo, Agni, que terminaria de potencializar sua magia. Ao ouvir isso, ele acaba recusando, pois não conhece um ser humano que tenha tantas bênçãos. E o assunto das oferendas já o incomoda bastante. As deusas, sem pensar 2 vezes, decidem dar-lhe sua bênção à força. Por isso, agora ele também terá que enviar-lhes oferendas semanais. No entanto, ele acaba por não receber a bênção da deusa da água, Rusalka, já que o protagonista não tem afinidade com a água dessa deusa, e não faria sentido ela dar sua bênção. A deusa acaba chorando, pois se sente mal por ser a única sem receber oferendas de doces ricos. O protagonista, para tentar resolver a situação e obter algum benefício, pergunta se ela pode beneficiar melhor seu filho, para que ele pudesse aproveitar sua bênção. Depois disso, Sui acaba recebendo a bênção da deusa da água. No entanto, a deusa libera uma bênção completa, e não uma menor como a do protagonista, já que esta última deusa não concede mais de uma bênção por século, enquanto suas companheiras as concedem a cada século. Dessa forma, todas receberam oferendas igualmente. Na manhã seguinte, o protagonista decide testar suas novas habilidades potencializadas, mostrando uma diferença abismal em relação a outras vezes anteriores. Sui também decide experimentar um pouco, demonstrando que agora possui um poder muito alto e monstruoso. Na manhã seguinte, o grupo acorda bastante feliz, graças à caça que o protagonista fez na noite anterior. Fel pergunta qual é o objetivo do dia, ao que ele responde que já subiu de Menken, então não há necessidade de caçar.
Fel responde que para ele não importa se todos os dias são de caça, mas o protagonista decide que seria melhor entregar a serpente negra que havia caçado, além de poder passar no açougue para pegar a carne do dia anterior. Sem muitas opções, o grupo segue para a sapataria de Lambert. Antes, porém, eles passam no açougue para pegar a carne, e o açougueiro informa que todo o seu pedido estava pronto, além do seu dinheiro, entregando assim 4 sacos cheios de ouro. No entanto, ainda faltava mais dinheiro para quitar a dívida do lagarto Dmitrio. Por essa razão, o mestre da guilda foi conversar com o senhor da cidade. Embora o protagonista responda que não tem pressa e prefere que ele se encarregue de tirar a pele da serpente negra, o protagonista diz que dessa vez ele quer vender tudo, exceto a carne e a pele. O açougueiro imediatamente começa a trabalhar. Mais tarde, na hora do almoço, o protagonista tem uma surpresa para Fel e Sui. Graças a todo o dinheiro que haviam conseguido, ele conseguiu comprar um moedor de carne. Com isso, ele consegue preparar um novo prato chamado bife de hambúrguer de touro de sangue general, que para surpresa de poucos, se revela bastante delicioso. Após a refeição, o protagonista decide que quer comprar produtos de higiene pessoal, como sabonete e shampoo. E como nesse mundo nem todos têm isso, ninguém suspeitará e ele poderá vendê-los e talvez ganhar um dinheiro extra como mercador. Mais tarde, naquele dia, o grupo vai à sapateria de Lambert para entregar a pele de serpente negra, que fica surpreso, pois não acreditava que era uma pele verdadeira diante dos seus olhos. Isso porque, como lembramos, é uma pele muito difícil de conseguir nesse mundo, ainda mais intacta como o protagonista trouxe. Em seguida, Lambert pergunta se ele venderia por 50 moedas de ouro, ao que ele aceita, sem nenhuma queixa. Além disso, o protagonista também havia vindo porque gostaria de um conselho sobre um assunto. Acontece que o protagonista era membro da guilda de comerciantes, e Lambert fica bastante confuso, pois é muito raro encontrar alguém que tenha se registrado em ambas as guildas. O protagonista tira seus artigos de higiene pessoal, perguntando a Lambert se ele achava que eles venderiam bem. Lambert examina os produtos para confirmar sua qualidade. Ao cheirar o sabonete, ele garante que cheira muito bem, como uma flor vigorosa. Depois disso, o protagonista começa a explicar e mostrar os outros produtos, como condicionador, shampoo e até uma máscara facial. Lambert fica em silêncio por alguns segundos e depois diz que está extremamente agradecido por tê-lo conhecido. Ele explica que era o aniversário de casamento de Lambert, e ele estava muito preocupado com o presente que daria à sua esposa. Por essa razão, ele acredita que os artigos do protagonista são perfeitos, já que sua esposa adorava tomar banho. Então, o protagonista fica bastante impactado, pois descobre que nesse mundo existem banheiros. Então ele pergunta a Lambert se não haveria inconveniente em ele mostrar a sua banheira. Lambert aceita sem nenhum problema, e em seguida mostra como é a banheira, deixando-o bastante impressionado. Ele explica que as banheiras são coloridas e pintadas, pois apenas a instalação para que funcionem pode custar várias centenas de moedas de ouro. E nesse mundo, um comerciante com uma banheira é considerado um sinal de sucesso. Depois disso, Lambert pergunta se ele está interessado em uma e que pode lhe apresentar uma loja, ao que ele aceita sem nenhuma queixa. Mais tarde, o protagonista decide deixar um produto de cada tipo para Lambert por enquanto, principalmente para que ele e sua esposa comprovem a qualidade. No dia seguinte, voltamos a nos encontrar na sapataria de Lambert. Dessa vez, ele recebe a visita do protagonista para saber como ele estava depois do seu aniversário. Assim que abre a porta, o protagonista é surpreendido pela esposa de Lambert, Mary, que está fascinada por sua presença. Eles os apresentam formalmente, mas antes que o protagonista pudesse dizer algo, é interrompido por ela, que está encantada com os artigos que o protagonista vende. Isso porque na noite anterior, o seu marido usava uma fragrância muito doce após o banho, além do seu cabelo brilhar bastante, deixando impactada. Por essa razão, ela quis experimentá-los imediatamente. Depois de experimentá-los e ver o resultado, sua pele ficou sedosa e o cabelo mais limpo e fresco do que nunca, surpreendendo até mesmo Lambert, pois esses artigos realçaram ainda mais a beleza de sua esposa. Por isso agora, Lambert queria saber se podia comprar um lote completo para sua esposa. E não só isso, mas também queria artigos iguais para vender na loja. Ele já havia considerado antes, mas não havia pedido esse favor, pois não tinha certeza se venderiam. Sua esposa então afirma que é muito provável que vendam absolutamente todos, pois ela conhece muitas amigas e nobres que certamente brigariam por todos esses artigos. Então, ela se aproxima correndo do protagonista e diz que se pretende vendê-los, por favor que o faça na loja. Ele responde que não haveria problema, pois eles nem sequer têm uma loja própria. Mais tarde, o protagonista retorna com Fel e Sui, contando-lhes tudo o que havia acontecido. Ele havia deixado muita mercadoria com Lambert e sua esposa, então ele teria o suficiente por um tempo. Depois disso, o protagonista decide ir na guilda de aventureiros, pois soube que o mestre finalmente havia retornado de sua visita ao senhor da cidade. Ao entrar no quarto do mestre, ele dá um grito bastante alto. À sua frente estava o restante da sua recompensa, ou pelo lagarto, que totalizava 5.000 moedas de ouro.
Isso porque o senhor da cidade estava realmente agradecido, e com todo esse dinheiro ele pensava em comprar a banheira dos seus sonhos. Contudo, são interrompidos por uma garota da guild que traz más notícias. A cidade havia sido invadida por um enxame de wyverns. Todos correm para ver a situação. E enquanto corriam, a garota explica que um enxame de monstros atacou um grupo enquanto caçavam na planície oeste da cidade. O mestre comenta que já havia sido informado que alguns haviam se extraviado. Aparentemente, esses monstros estavam procurando os touros de sangue, os quais o protagonista já havia matado. Ao chegar no andar de baixo, podemos ver uma cena com vários feridos, alguns com ferimentos que poderiam ser fatais. Todos estão bastante nervosos, pois as poções de cura estão se esgotando e não acreditam ter antídotos suficientes para salvar a todos. No entanto, são interrompidos pelo protagonista, que diz ter poções de alta qualidade, de Sui. Ao aplicá-las, vemos que essas poções curam completamente o paciente, deixando a todos surpresos e impactados, pois não só curavam, mas também desintoxicavam, salvando assim todos os feridos. Depois disso, o mestre diz a todos os aventureiros que sua missão é caçar todos os wyverns, sendo obrigatória a participação de todos os aventureiros de ranking C ou superior. Para o azar do protagonista, ele era um aventureiro de ranking C. E se ele não detivesse o enxame desses monstros, muito provavelmente eles não demorariam a atacar a cidade. Isso motiva todos os presentes na sala, mas em meio a todos os gritos e emoções, eles são interrompidos por Fel, que consegue ouvir tudo, e diz que pode cuidar de todos esses wyverns, pois ele vê essa caçada como um simples exercício. E embora o protagonista se negue a essa ideia, ele acaba aceitando. Fel também pergunta se todos os monstros que ele caçar lhe pertenceriam, ao que o mestre responde que sim, e que além disso, seriam recompensados com dinheiro. Ao ouvir isso, eles partem imediatamente. O grupo não demorou a encontrar esses monstros, que parecem uma espécie de dinossauros. Em seguida, Fel e Sui decidem ir para a batalha, onde sem muitas complicações, aniquilaram rapidamente todo o enxame. Enquanto isso, o protagonista se escondia atrás de uma rocha, mas para sua má sorte, também é atacado por um desses monstros que o surpreendeu pelas costas. No entanto, graças à barreira de Fel, ele não sofre nenhum dano. Em seguida, é salvo por Sui e Fel em um ataque combinado, no qual Fel finaliza a batalha cortando a cabeça do monstro, deixando o protagonista traumatizado. Depois disso, o grupo decide preparar uma deliciosa refeição para celebrar sua vitória, salvando assim o Grêmio de Aventureiros e a cidade. E assim, termina o anime. Galera, o resumo da primeira temporada terminou, e em breve trago a segunda temporada. Não esqueça de se inscrever no canal.